Olá, seja bem-vindo ao Pokémon TCG Básico, uma série com tudo o que você precisa saber sobre o Pokémon Estampas Ilustradas. No vídeo de hoje vamos aprender como iniciar uma partida de Pokémon, atacar, recuar e evoluir os Pokémon. Já sabemos o que é uma carta Pokémon e como montar o tabuleiro para jogar com o nosso baralho de 60 cartas. Cartas que nós escolhemos trazer para a batalha. Essas cartas são pré-escolhidas por você antes de iniciar a partida, certo? Antes de começar, os jogadores devem embaralhar o seu baralho e colocar no lugar apropriado da mesa que vocês já aprenderam onde é. Mas quem vai primeiro? O primeiro jogador ele é decidido através de uma jogada de moeda ou resultado de cara ou coroa mesmo. Como a gente já falou, se vocês preferirem, vocês podem jogar um dado no lugar dessa moeda. E basicamente os números pares significam cara e os números ímpares significam coroa durante essa jogada. Agora que já sabemos quem vai começar, cumprimente aí o seu adversário e que vença o melhor. Cada jogador inicialmente compra 7 cartas e você tem que escolher um Pokémon básico das 7 cartas que você tem na mão e colocar na posição ativa com essa carta virada para baixo. Você não tem um Pokémon nessas 7 cartas iniciais que você comprou? Tudo bem, aí vai entrar o que a gente chama de Mulligan. Você mostra então as suas cartas para o oponente, para ele ter certeza que você não tem nenhum Pokémon básico, e você vai embaralhar de volta no seu baralho e vai comprar novamente 7 cartas novas. Você tem que repetir esse processo até que você ache ao menos um Pokémon básico para começar o jogo. E cada vez que você fizer isso, seu oponente ele vai poder comprar uma carta adicional. Se o oponente escolher comprar essa carta do Mulligan, ele tem que comprar a quantidade igual às vezes que o oponente deu o Mulligan e não quantas vezes ele quer. Uma forma legal de você rastrear isso é colocando um dadinho ali em cima da mesa ou em cima do seu baralho para cada vez que o oponente deu esse Mulligan. Depois que você já tem um Pokémon ativo, é nesse momento que você vai colocar as 6 cartas do topo do seu baralho como as suas cartas de prêmio. Depois disso, você pode colocar até 5 Pokémon básicos no seu banco. E aí, quem foi o primeiro jogador, começa a partida. Quando for o seu turno, você pode mais uma vez baixar quantos Pokémon básicos você quiser no seu banco. Essa é uma ação que você pode fazer todos os turnos. Nesse lance de ficar baixando Pokémon pro banco, você só tem que lembrar que apesar de poder baixar quantos você quiser, às vezes você pode precisar daquele espaço, então dá uma olhada se aquele Pokémon realmente vai ser útil para você ou se é melhor guardar espaço para esse outro que você tá tanto esperando. Feito isso, ambos jogadores já têm um Pokémon ativo, podem desvirar as suas cartas e o jogador que venceu o resultado da moeda começa o jogo comprando uma carta do baralho. E agora sim temos o primeiro turno da partida. Esse turno ele é um turno especial, tá? Porque ele tem algumas regras específicas, como por exemplo, o primeiro jogador ele não pode atacar no seu primeiro turno, e basicamente porque é uma regra, então regras são regras. Mas o segundo jogador, mesmo que ainda seja o primeiro turno daquele jogador, esse sim pode atacar. Para atacar, os jogadores vão precisar de ter a quantidade de energia necessária, que a carta pedir, falar o nome do ataque e pronto. Se tiver algum efeito, ele já tem que ser realizado. Se tiver algum dano, ele deve causar esse dano no Pokémon defensor. E o ataque é meio que a última ação que você faz no seu turno. Depois de realizá-lo e finalizá-lo, o seu turno acaba. Caso você não vá usar um ataque nesse turno, você pode simplesmente falar que passa e agora começa o turno do seu oponente. Nesse primeiro turno, é um pouco mais difícil usar aqueles ataques muito fortes, né? Afinal de contas, eles sempre pedem mais quantidade de energia para serem utilizados. E falando em energias, todos os turnos você pode ligar uma carta de energia da sua mão em um dos seus Pokémon. Essa energia permanece nessa carta de Pokémon e vai ajudá-lo aí a poder utilizar esses ataques. Todos os turnos, lembre-se então, hein? Você pode ligar uma carta de energia em um dos seus Pokémon. Mesmo no primeiro turno, hein? Todos os turnos. Uma coisa que todos já sabem é que os Pokémon evoluem, né? Mas não no primeiro turno deles em jogo. Isso também é uma regra básica do jogo, então não é uma regra especial do primeiro turno, tá? Isso apenas coincide do primeiro turno do jogo ser o primeiro turno que aquela carta entrou no jogo.
Se no seu segundo turno você baixar uma carta de Pokémon, por exemplo, no seu terceiro turno você vai poder evoluí-la. Eu disse que eram duas coisas, certo, que não podia fazer no primeiro turno. A primeira delas é atacar e a segunda é usar uma carta de treinador do tipo apoiador. Durante as batalhas você não está sozinho, você vai ver que tem vários personagens do mundo Pokémon. Essas cartas possuem efeitos bem mais fortes do que as outras cartas treinador e por isso elas também têm uma limitação. Assim como as energias que você pode colocar uma por turno, cartas de treinador do tipo apoiador você pode jogar apenas uma por turno, mas não no primeiro turno do jogador que começou a partida. O segundo jogador, mesmo que seja o primeiro turno dele, esse sim, ele pode atacar e pode jogar cartas apoiador. Sei que nesse momento talvez pareça ser uma péssima ideia começar no Pokémon TCG, afinal de contas, não pode isso, não pode aquilo, não pode atacar, não pode usar carta apoiador, mas é importante lembrar que quem joga primeiro vai ser o primeiro a jogar também o seu segundo turno, e isso vai fazer dessa pessoa o primeiro a poder evoluir, e isso pode te dar uma grande vantagem. Muitas estratégias do jogo tomam vantagem de jogar primeiro, principalmente decks que dependem das suas evoluções, mas também tem alguns decks, algumas cartas que tomam vantagem de você ser o segundo jogador, então tudo depende. O importante aqui é que você consiga executar a melhor estratégia para você e a pior possível para o seu oponente. Falando em estratégia, lembra daquela informação na carta do recuo? Nem sempre para estratégia vai ser bom continuar com aquele atual Pokémon ativo, pode ser que você queira um outro. E uma vez por turno você pode realizar um recuo trocando o seu Pokémon ativo por um dos seus Pokémon do banco. E aquela quantidade de símbolo de energia são as energias que essa ação custa. Alguns Pokémon são mais pesados do que outros são leves e talvez peçam uma energia para recuar ou talvez nenhuma. Para efetuar um recuo, você precisa descartar aquela quantidade de energia deles. Parece bom ficar sempre na defensiva, recuando os Pokémon, não deixando com que eles sejam nocauteados, mas isso pode te custar caro, afinal de contas custa energia, e é aquela energia que você pode colocar só uma vez por turno. Então tome uma decisão sábia aí, se tá na hora de recuar esse Pokémon mesmo ou se tá na hora de usar aquele último ataque de honra, já que provavelmente, se você calculou isso, no próximo turno as chances são grandes do oponente acabar nocauteando ele. Mas, se você não recuou, essa energia do turno acabou indo para outro Pokémon e você pode perder aquela batalha, mas não a guerra, que no caso aqui seria a partida de Pokémon TCG. Estamos aprendendo, já sabemos como iniciar o jogo e várias ações que a gente pode fazer durante cada um dos turnos. Atacar, recuar, evoluir, são ações que acontecem o tempo todo nas batalhas épicas do Pokémon TCG. Obrigado por assistir esse vídeo, a gente se vê no próximo episódio do Pokémon TCG Básico. Tchau, tchau!